Lucas, capítulo 15, estaremos fazendo a leitura a partir do verso 11. É uma parábola bastante conhecida dos irmãos, se não a mais conhecida, né? Nos diz o seguinte: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas no pé. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos. E alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aqui. Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Nós louvamos, Pai, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuarmos a Ti, Senhor. Louvamos e te agradecemos, meu Deus, pela forma que o Senhor tem conduzido esta congregação, essa extensão, meu Pai. Te pedimos que o Senhor continue conduzindo, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, meu Deus. Conduzindo cada irmão, Pai, que é atuante na Tua obra, e cada irmão que é presente, Pai, no culto para louvar e engrandecer a Ti. Cada um que se dispõe, meu Deus, a sair de sua casa e estar conosco na mesma intenção, na mesma comunhão, com o intuito de louvar e exaltar o Teu nome, meu Deus. Senhor, neste momento te pedimos que o Senhor abra, Senhor, as nossas mentes, abra os nossos corações, que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos e permita, Senhor, que nós venhamos enxergar, Senhor, a Tua face através das Tuas Escrituras. Te pedimos que o Senhor se revele a nós, meu Deus, que o Senhor introduza, Pai, em nosso intelecto aquilo que o Senhor quer ministrar, Senhor, à Tua igreja essa noite, meu Pai. Não nos permita, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos, mas que o Teu Espírito nos confronta, nos transforme, Senhor, e venha produzir, Senhor, algo novo em nós. Venha produzir uma nova mentalidade, uma nova forma de viver e de se achegar a Ti, Senhor. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Essa parábola é uma das parábolas que Jesus conta, que é a mais rica em detalhes. E também é uma das mais conhecidas, se não a parábola mais conhecida. Acho que fica ali entre a parábola do semeador e essa parábola do filho pródigo. Ao contrário de muitas outras parábolas que nós lemos que Jesus conta, essa traz mais de uma lição. Ao fazermos a leitura dessa parábola, nós conseguimos perceber muitos pontos e ter muitos entendimentos. Por se tratar de muitos personagens e muitos acontecimentos, tais como a paternidade de Deus, a reconciliação
com Deus e a filiação. São um dos temas mais conhecidos e mais abordados pela igreja, em pregações, em evangelismos. Então é uma parábola muito conhecida e muito enriquecedora. Tem muitos outros temas que nós poderíamos abordar e que hoje nós iremos abordar um ponto um pouco diferente do que nós já temos o costume de abordar. O relacionamento com Deus, principalmente com o Deus Pai, é algo essencial para a nossa vida como cristãos. É algo que é impossível nós desfrutarmos de um relacionamento com um Deus no seu total, na sua plenitude de ser, na sua plenitude de espírito, na plenitude da essência de Deus, sem que primeiro venhamos a nos conectar com Ele como um Deus Pai. Acredito eu que o princípio do relacionamento, assim como o desejo dele, é esse, que venhamos a aprender a nos comportarmos como filhos e a vermos a Deus não somente como um Deus soberano, como um Deus onipotente, onisciente, onipresente, mas como um Deus Pai, um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que garante as necessidades mais básicas e até as mais luxuosas, se assim possamos dizer. Necessidades que muitas vezes não temos ou achamos que são necessárias, mas que são simplesmente prazeres que Ele nos acrescenta e nos permite desfrutar a mais daquilo. Ele nos apresenta a sua graça de uma forma diferente. Então é esse o desejo do Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos a nos relacionarmos com Ele, tendo a visão de um Deus que é Pai. E por isso essa é uma parábola muito importante para nós, pois ela narra exatamente o relacionamento de um filho arrependido voltando aos braços do seu pai. Ela narra a história desde o momento que esse filho decide sair até o momento que ele volta, quebrantado e arrependido dos seus pecados. A história ela começa com um filho que acha que já está maduro o suficiente para cuidar de si próprio. Que acha que, dada a sua idade, não está mais no momento de viver debaixo das asas do pai. Acha que agora já tem maturidade suficiente para viver a sua vida por si próprio e que não precisa mais estar naquele ambiente. Então ele resolve sair da casa do seu pai, levando a sua porção de forma precoce, pois aquela porção ainda não era sua, pois o pai estava vivo. E ele somente teria direito àquela porção, àquela herança, a partir do momento que o pai falecesse. Então ele vai ao pai e faz esse pedido, que o pai dê-lhe aquilo que lhe pertencia. E como sabemos, esse pai tem 2 filhos. Ele tem o filho mais velho e o mais novo. Então seria dividido ali em 3 porções. Sendo o filho mais velho ficando com duas dessas porções. Ele ficaria com 2 terços. E o mais novo com 1 terço. Dado que o direito vinha primeiro ao primogênito. Ele recebia mais bênçãos do que o segundo. Então ele pede ao seu pai a sua porção, 1 terço de tudo aquilo que o pai possuía. Então o pai pega, vende e entrega a esse filho. E ele sai da casa do seu pai com o intuito de prosperar, com o intuito de multiplicar aquela riqueza, aqueles bens que ele havia recebido do seu pai. Ele sai com essa convicção de que longe daquela terra, longe do seu pai, longe do conforto, longe do comodismo, ele iria conseguir viver a vida que ele tanto gostaria de viver. Uma vida de abundância, uma vida gastando com aquilo que ele queria e não somente com aquilo que o pai lhe dava. Uma vida onde ele poderia escolher qual seria a comida do dia, qual seria aonde ele iria comer, e não somente aquilo que estava presente na mesa do seu pai. Ele abre mão da comunhão, da provisão, do cuidado do pai para se tornar autorresponsável e se tornar independente. Então ele sai com essa convicção. E como a história nos narra, não é muito bem o que acontece.
ele quebra a cara. Ele vive uma vida de extrema extravagância. Uma vida esbanjadora, cheia de imoralidade e de irresponsabilidade. Então Jesus descreve de forma clara o quão baixo foi o nível que ele desceu. O quão baixo foi o nível que ele havia descido ao decidir sair da casa do seu pai. Jesus descreve que ele agora estava cuidando de porcos, pois havia perdido todas as suas riquezas e uma fome alastrou aquela terra. E agora só sobrou para ele o trabalho de cuidar dos porcos. E para os romanos, para os judeus, cuidar dos porcos era um trabalho, uma profissão muito indigna, pois os porcos eram considerados os mais impuros e o mais inferior de todos os animais impuros. Ou seja, aquele que cuidava de porcos não tinha a honra. Ele não tinha muitos direitos, não tinha muitas condições. Era o status mais baixo que alguém poderia ter. O status de cuidar de porcos. Dentre os servos, era o status mais baixo. Então esse filho sai da casa do seu pai e agora encontra-se cuidando de porcos, passando fome. E com isso ele deseja encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com aquilo que os porcos comiam. Porém, como sabemos, a comida dos porcos não é uma comida que o estômago humano consegue digerir. Não é algo que cai bem ao estômago, então ele não conseguia comer daquela comida. Então, ele mendigava, e mesmo mendigando, as pessoas não lhe davam o recurso, não lhe davam o pão. E ali ele passou a viver uma vida em busca de migalhas, em busca de meras sobras. Aqui ele mendigava o pão que antes sobrava na casa do seu pai. Até que então ele se dá conta da vida que estava vivendo, ele cai em si e percebe que até os servos que estavam na casa do seu pai tinham mais comida do que ele, tinham alimento, não passavam a necessidade que ele estava passando. Então agora, com uma visão de não merecimento, uma visão de não filho, mas sim uma visão de servo, ele reconhece o seu pecado contra Deus e contra o seu pai, verso 18, onde ele diz, parte B, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece aqui o seu pecado, ele reconhece a sua ofensa a Deus e ao seu pai. Então ele volta à visão, agora à posição de servo, pois já não conseguia mais se ver como filho, não conseguia mais se imaginar na mesma mesa que o seu pai, não conseguia mais se imaginar desfrutando da comunhão e da presença do seu pai. Então ele resolve ir ao seu pai buscando uma posição de servo, buscando ter o mínimo do alimento necessário. E isso nos faz pensar um pouco. Será que, ao sairmos da presença de Deus, a nos desviarmos por um instante, ao cairmos em pecado, estamos com essa mesma mentalidade, nos aproximamos de Deus com essa mesma mentalidade de, Senhor, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. E é um pecado que eu tenho tido como pecado de estimação, tenho caído constantemente, diversas vezes nesse pecado. Então, constantemente te peço perdão por ele, e mesmo assim vou lá e faço o mesmo erro. Já não sou digno de ser tratado como filho. Não sou digno de me assentar à mesa, de comer do teu banquete, de desfrutar da tua presença tão maravilhosa. Então trata-me como servo. Então somente me perdoa e me permite estar ali presente. Será que não estamos nos achegando a Deus, negligenciando aquilo que Ele já havia nos dado? A identidade de filhos. Será que estamos nos achegando a Ele agora com essa mentalidade medíocre de não merecimento e de não pertencimento? Esse filho pródigo, ele também representa aqueles que se achavam maduros na fé e que se achavam que a casa do pai não lhes permitia mais um crescimento.
Porque ao olhar para os lados, viam o pecado do seu irmão, viam o pecado do pastor, viam o pecado daqueles que eram líderes sobre ele. E ele decidia que não valia mais a pena seguir tais líderes, seguir em tais ambientes. E fala, serei muito mais maduro fora dessa igreja. Eu sou a igreja. A teologia que vem crescendo muito hoje em dia, a teologia de que o Espírito Santo habita em nós e não precisamos mais estar em um centro congregacional para congregar com os demais irmãos. Então esse filho sai agora da casa do pai. Jesus faz essa analogia a essas pessoas que saem da casa do pai com essa mentalidade de que lá fora eles irão crescer muito mais, irão dar muito mais frutos, irão ajudar muito mais na obra do Senhor do que vivendo naquele ambiente que ele estava vivendo. Porém, diante dessa ilusão, essas pessoas acabam perdendo tudo. Em alguns casos, se desviando totalmente do Evangelho de Cristo e indo para o mundo, voltando-se agora para a visão de mundo, abandonando a identidade de filho. E em outros casos, há aqueles que saem da presença e vão para um evangelho de legalidade. Começam a viver o legalismo, achando que as suas obras fora da igreja é muito mais importante e agrega muito mais no reino dos céus do que as obras daquele que estão dentro da igreja. Cristo faz essa analogia, mostrando a ilusão que é ter esse pensamento, a ilusão que é ter essa visão de que longe do Pai, longe da casa onde há comunhão, há crescimento. Ele nos mostra que não, muito pelo contrário, longe da mesa, longe do desfrute da presença, longe da comunhão com os irmãos, longe da comunhão com o Pai, a única coisa que nos está reservada é uma vida de servidão, de escravidão, cuidando de porcos, sem o mínimo das migalhas que cai da mesa. Vivendo daquilo que não pode ser vivido. Literalmente comendo o pão que o diabo amassou, como as pessoas tendem a dizer. E isso também me lembra a seguinte passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe que não caia. Fazendo esse alerta. Para aquele filho que se acha que já está maduro o suficiente para conseguir sobreviver longe do Pai, para que ele venha observar os seus passos, venha olhar para dentro de si e perceber que, se ele sair da presença do Pai, ele irá cair. Mas ao retornar, ele se depara então com um pai totalmente diferente daquele que ele esperava. Ele achava que o pai seria duro, que o pai não iria o aceitar como filho. Mas ele pensa que pelo menos iria apelar pela posição de servo. Mas quando está se aproximando, ele se encontra com um pai que já estava o aguardando ansiosamente. Um pai que já esperava pela sua volta todos os dias. Um pai que sai correndo ao seu encontro, que o recebe em seus braços, que o beija, que o abraça. E enquanto ele estava ali se lamentando e pedindo perdão para o seu pai estava dando ordem aos servos que lhe preparassem a melhor roupa, o melhor anel e o melhor sapato. E além de tudo, a melhor festa, o melhor vinho e o melhor cordeiro. Ele se depara com essa imagem, com essa visão de pai, um pai amoroso, que estava disposto a esquecer e não olhar para tudo aquilo que ele havia passado, que ele havia feito, mas que estava disposto a se alegrar e a festejar simplesmente pelo fato de o filho ter voltado para casa. Apontando para aqueles que agora retornam para a presença do Pai, se achando indignos de estar ali, mas se encontram com os braços calorosos e cheios de amor e de aceitação de Deus. Que não ligam para os seus pecados,
para o seu caminho, para a ofensa que havia cometido ao próprio pai. Pois tudo o que importa é a presença daquele filho de volta ao lar. Então, meus irmãos, dada essa breve introdução, agora nós vamos ao ponto central da mensagem, que se encontra especificamente no verso 22. Que nos diz: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e o vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. O sermão de hoje, a nossa mensagem, ela irá se basear nesses 3 elementos que o pai entrega a seu filho. Pois ao voltar para casa arrependido, se achando indigno de ser filho, ele se depara com aquilo que ele não esperava e ele recebe aquilo que ele imaginava que não era digno de receber. Ele recebe roupa nova, um anel e sandálias de filho. A roupa, o pai lhe veste roupas novas para cobrir os trapos velhos que ele estava vestido. Aqueles trapos que ele carregava. O pai entrega a ele um novo conjunto de roupas. E como bem sabemos, roupas simbolizam identidade. O pai estava agora pondo sobre ele a identidade de filho. Estava restaurando a identidade que ele havia perdido. A identidade que agora estava com ele, que ele agora se identificava, a identidade de servo, não era a identidade que o pai o enxergava. Não era uma identidade que o pai conseguia olhar para ele e ver como servo. O pai não enxergava ele dessa maneira. Então o pai põe roupas novas para dizer: você não é servo, você é filho. E um filho veste roupas de filho. O pai entrega para ele um anel. E o anel, ele simboliza uma autoridade. É um selo. Muitos reis e pessoas de poder entregavam anéis a pessoas de confiança. Temos o exemplo na Bíblia de José, que recebe do faraó um anel que lhe garantia poder para governar toda aquela terra, estando abaixo unicamente do faraó. Então o pai entrega esse anel, esse selo, esse símbolo de filitude para dizer: você é o meu filho querido e tem direito de estar acima de todos os servos e de ter autoridade para gerenciar tudo aquilo que eu possuo. O pai lhe entrega então esse anel para confirmar a sua identidade, para lhe garantir a autoridade de dar ordens aos servos. E logo, esse anel vem com algo indireto. Ele traz um propósito indireto do seu pai. Pois ao entregar o anel, ao entregar essa autoridade, o pai espera que ele então cuide dos servos e administre aquela fazenda para que venha crescer, para que venha agregar mais nas riquezas do seu pai. O pai lhe entrega com o anel autoridade, identidade, confirmação de identidade, propósito de cuidar e gerenciar tudo aquilo que o pai possuía. E o último elemento que nós vemos, alparcas. No geral, naquele tempo, os servos eles não podiam andar com sandálias. Sandálias era algo que não era acessível a todos. Então, os servos não tinham sandálias. Eles não podiam ter sandálias em certos ambientes. Apenas aqueles que exerciam um patamar mais alto, que estavam constantemente diante de reis, que não podiam estar com vestimentas inapropriadas. Porém, os demais que cuidavam das coisas indiretas, eles não tinham o direito de terem os seus pés calçados. Então o pai lhe entrega essa sandália. Sandálias que representavam também a filitude. Pois somente os filhos, os herdeiros, aqueles que tinham um alto grau, uma alta patente, é que tinham o direito de andar calçados. O pai lhe entrega
liberdade. Com aquela sandália o pai lhe entrega a liberdade de andar por toda aquela fazenda, de cabeça erguida, sem sujar os seus pés, sem que os seus pés fossem comparados aos pés dos servos. O pai está dizendo, você não é servo. Diferente deles, os seus pés andará limpos, pois você terá umas sandálias, um par de sandálias. Então aqui nós percebemos que o pai restaura por completo a identidade daquele filho. O pai restaura a fisionomia de filho, entregando-lhe roupas novas. O pai restaura a autoridade e a honra de filho, entregando-lhe um anel. E o pai restaura os passos e o caminhar de filho, entregando-lhe sandálias novas. E com isso nós percebemos que antes de qualquer tarefa que o pai possa nos dar, antes de qualquer atividade que ele venha a exigir de nós, o propósito dele é restaurar a identidade de filho. É a primeira coisa feita por ele. Restaurar a identidade e nos chamar para uma festa. Restaurar o relacionamento com ele e com os demais irmãos. A primeira coisa que Deus quer de nós não é serviço, não é louvor, não é adoração, não é um sermão bem preparado, bem elaborado, com as mais complexas citações históricas e de filósofos cristãos ou de grandes pregadores. Não, ele não espera coisas estrondosas e extraordinárias de nós. A única coisa que ele espera e que ele exige é um relacionamento de filitude. Um relacionamento onde nós venhamos reconhecer a sua paternidade e venhamos desfrutar da sua paternidade constantemente. O que ele deseja é um relacionamento com ele. É que tenhamos um relacionamento com um Deus Pai. Essa é a nossa primícia. Um relacionamento com o Pai. E após termos a nossa filitude restaurada, esses itens recebidos pelo Pai, agora passam a ter um propósito mais específico. Agora que a nossa identidade já foi restaurada, já fomos tratados, sarados, não nos vemos mais como servos, mas sim como filhos. Essa vestimenta, esse anel e essas sandálias passam a ter um propósito diferente na nossa vida e no nosso caminhar com o Pai. A capa, ela ainda representa a identidade em si, mas devemos sempre estar vestidos nessa nova identidade. E com isso nós vamos para Efésios. Efésios, capítulo 2, e faremos a leitura do verso 5 ao verso 11. Que nos diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós vemos então que a identidade de Cristo foi sustentada no Pai. A identidade de Cristo foi estabelecida pelo Pai. E logo, nós que agora ressuscitamos com Cristo e fomos criados nele, temos a nossa identidade sustentada em Cristo. Não irei me aprofundar muito, mas se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco, nós temos a nossa série de exposição de Efésios que nós fizemos. Vai estar lá no YouTube a playlist, se os irmãos podem dar uma olhada. Que foi um período que nós nos aprofundamos mais nos pontos sobre identidade e sobre todo esse contexto de carta aos Efésios. E o pastor também avisou que hoje iria estar iniciando lá na sede sobre Efésios.
uma exposição sobre Efésios, né? Então, a capa continua sendo a identidade cristã. Continua sendo o primeiro adereço que nos aponta que faz com que as pessoas olhem para nós e nos enxerguem como filhos. A roupa nova, as vestes novas. O anel, ele passa agora a representar algo além de uma autoridade de filho. Ele agora representa um propósito, pois como o pai havia entregado um anel, esperando que venhamos a usar essa autoridade para o crescimento da sua obra, ele entregou o anel ao filho, esperando que o filho administrasse tudo, nós entendemos que esse anel é uma autoridade que o pai nos dá para que nós venhamos a administrar todos os recursos que ele tem colocado em nossas mãos. Todos os recursos que pertencem a ele primeiramente. E por outro lado, é o direito de administrar os filhos, os servos. É uma autoridade que ele nos dá para guiar esses servos, para instruir, para que eles venham agora sair de uma visão de servos e passar a uma visão de filhos. E o último elemento, os calçados, que tem uma transformação que nós encontramos em Efésios, agora no capítulo 6 e no verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Essa sandália agora passa a ter um propósito diferente, um propósito mais específico, o propósito de preparar os nossos pés para anunciar o Evangelho de paz, o Evangelho de reconciliação, apontando agora para o nosso ministério principal, o ministério que todo cristão carrega, que foi nos dado diretamente pelo Pai, sendo esse o ministério da reconciliação. Esse é o grande ministério que Deus nos entregou. A grande autoridade, o grande dever, a grande imagem que Ele nos entrega com esses itens. O dever de ir e anunciar para o mundo, para esse mundo repleto de órfãos, que eles têm um Pai no céu. O Evangelho de apresentar a essas pessoas que se sentem indignas de estar na casa do Pai e de ter um relacionamento com o Pai, de mostrar para elas que o Pai não as vê como servos, como escravo, mas que o Pai está de braços abertos esperando para ter mais filhos. Está de braços abertos para abraçá-los e beijá-los e ter um relacionamento com eles de Pai. Esse é o nosso grande ministério. É o nosso grande dever. É aquilo que nós devemos trabalhar constantemente. É aquilo que queima no coração de Deus. É uma família. Esse é o desejo de Deus. Uma família com muitos filhos. E esse é o nosso propósito. A nossa missão. Fazer com que esses filhos órfãos venham reconhecer em Deus a paternidade. Que eles venham encontrar em Deus a cura dos seus traumas que foram impostos sobre a má conduta de seus pais. Que eles venham encontrar em Deus a reconciliação. Que eles venham encontrar em Deus o amor que eles não puderam encontrar nos homens. Que eles venham encontrar em Deus a providência de tudo aquilo que os seus pais não conseguiram prover aqui na terra. Que eles venham encontrar em Deus recurso suficiente para descansar e desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem a lhe oferecer. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso dever, a nossa missão. E esse é o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho de restauração de identidade. De restauração de paternidade. E com isso, nós encerramos o nosso sermão de hoje. Anunciando o dever que temos, a missão que temos e os recursos que nós já recebemos do Pai. Recursos suficientes para andarmos de cabeça erguida, cientes da nossa identidade, cientes da nossa identidade e cientes do nosso propósito. Agora a palavra está com o pastor Diego, que vai estar fazendo a oração final e entregando a bênção apostólica.
A bênção pastoral. Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Palavra maravilhosa, meus irmãos. E é interessante a gente observar como a graça de Deus é progressiva, né, meus irmãos? Estou recebendo orientações ali da multimídia. Mas, dando seguimento ao que eu estava falando, como a graça de Deus é progressiva em nossas vidas. Em primeiro lugar, o Pai nos recebe em um estado de pecado. E veja que o que Tail se expôs aqui como é verdadeiro. O Filho estava naquela condição por escolha própria. Da mesma forma, nós, em outro tempo, por causa da nossa ignorância, nós nos colocamos em um estado de humilhação, um estado de pecado. E quando a gente vem atrás de um relacionamento com Deus, o sentimento que paira em nosso coração é esse. É de ser recebido como um servo, um escravo, porque a gente acha que a graça de Deus não é suficiente para perdoar nossos pecados. Ou talvez Deus nos perdoe parcialmente, né? Ele nos perdoe, mas continua nos recebendo como servo. Mas aí Deus vem, nos recebe e nos torna filho. E aí essa graça que nos torna filho, nos prepara para a gente anunciar para outras pessoas que são escravas, que vivem no mesmo estado de humilhação que outro tempo nós vivíamos. E essa graça faz com que a gente anuncie a paternidade de Deus para as outras pessoas, e assim elas também se tornam filhos, e também anunciam o Evangelho para outras pessoas que estão perdidas em seus pecados. E assim a graça vai agindo de forma progressiva na vida de cada um de nós, meus irmãos. Então, que palavra abençoada, que nós venhamos tomar posse dessa identidade de filhos de Deus, crer que de fato Deus nos fez filhos, que nós não temos mais motivo de nos envergonhar, que nós temos agora esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Vamos orar, vamos nos colocar sobre os pés nesse momento, orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, nós te damos graça nesta noite por tua maravilhosa palavra, Senhor. Nós te damos graça pela vida do Tailson, Senhor, que foi usado pelo Senhor nesta noite para ministrar nossos corações. Ó Pai, que o Senhor venha aplicar essa palavra em nossos corações. Que os nossos corações estejam como o terreno arado, Pai, para receber a boa semente. E que essa semente que foi lançada em nossos corações, que ela germine, que ela cresça e que ela produza frutos em nossas vidas. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão aqui presente. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos ter um mesmo pensamento, que assim como a igreja em Atos dos Apóstolos, nós venhamos ter uma mesma visão, Pai. Que uma seja a alma, que um seja o coração, e que todos nós venhamos andar em comunhão, Senhor, em parceria, e que nós venhamos crescer como igreja em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos pela vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, cada pessoa aqui presente seja abençoada por Tua graça e por Teu amor. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Tendo suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Todos digam amém.